Olá, pessoas. Essa é mais uma live do ciclo Jornalismo em Pandemia, uma realização do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. O ciclo Jornalismo em Pandemia é uma atividade para discutir os desafios da profissão jornalística em meio ao maior surto de uma doença global nos últimos 100 anos, pelo menos. Eu sou Rogério Cristofoletti e, em nome da organização, eu agradeço a todos que estão nessa sala e nos acompanhando pela internet. Nós estamos transmitindo a partir do sistema Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, e essa live está sendo gravada e ficará disponível no YouTube do Zero, o Jornal Laboratório da UFSC. Comigo nessa transmissão está a professora Daisy Vogel, que vai moderar as perguntas da audiência. Quem tiver perguntas para os nossos convidados deve usar o chat público ou encaminhar em privado para a professora Daisy. E a ideia é fazer com que a gente tenha uma live franca, aberta, bastante colaborativa, de até mais ou menos 1 hora de duração. O tema de hoje é o trabalho dos repórteres que cobrem política e a Covid-19 em Brasília. O Distrito Federal, nós sabemos, é o maior berço de notícias do país e os jornalistas estão sendo desafiados a cobrir a pandemia e o pandemônio. Para falar sobre isso, reunimos ninguém menos que uma Perón e um Vargas. Não estamos falando da Eva Perón e nem do Getúlio Vargas, mas de dois dos repórteres mais atentos à cobertura política nacional, a Isadora Perón e o Matheus Vargas. A Isadora Perón é repórter do jornal Valor Econômico, com 10 anos de experiência. Ela atualmente está cobrindo o judiciário, principalmente com foco no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Ela acompanha também a Operação Lava Jato, as atividades do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Anteriormente, ela trabalhou no jornal Estado de São Paulo. Ela tem um mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília e é formada em jornalismo pela UFSC. O Matheus Vargas é repórter do jornal Estado de São Paulo, onde acompanhou assuntos de saúde, a agenda diária do presidente da República, e agora está dedicado à cobertura da Covid-19. Quem viu o Estadão do domingo, viu também a reportagem dele, que virou manchete, sobre os informes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ao presidente da República, atestando as vantagens da quarentena. O Matheus Vargas trabalhou no jornal Notícias do Dia, aqui de Florianópolis, e seguiu para Brasília, onde passou pelos sites Poder 360 e Jota. Ele também foi aluno de jornalismo da UFSC. Isadora e Matheus, muito obrigado por aceitarem o nosso convite para essa live. E eu acho que a gente pode começar com algo mais geral. E eu começo perguntando para vocês como é que é a nova rotina de vocês. Quer começar, Isadora? Pode começar. Posso começar aqui. Não, acho que assim como todo mundo no começo, lá para março, todo mundo começou a tentar entender como é que ia ser a nova rotina, né? E a gente ficou mais ou menos até dia 15, entre o dia 15 e o dia 20 de março, as redações aqui em Brasília, do Valor, do Estadão, do Globo, enfim, da Folha, todas as redações foram começando a entender que ia ter que se adaptar ao home office, que toda a nossa cobertura, que aqui costuma ser muito em loco, por exemplo, eu cubro o Supremo Tribunal Federal, então todos os dias eu ia ao Supremo para acompanhar sessões, para ficar, a gente vai muito aos comitês, então para ficar no comitê, e os comitês fecharam, o Supremo fechou, então acabou que a gente começou a trabalhar de casa. E alguns jornais isso foi mais rápido, outros jornais acho que demoraram um pouquinho, mas hoje está todo mundo com essa cobertura ficando em casa e tentando fazer essa cobertura de casa. Acho que tem algumas questões mais críticas, alguns pontos mais críticos, que é a cobertura do presidente em si, que aí é muito presencial, né? Do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada.
Então, mas eu, no geral, desde o dia, eu acho que a última vez que eu fui presencialmente ao Supremo foi no dia 17 de março, que teve a última sessão presencial deles, quando eles decidiram que eles iam ficar inicialmente 15 dias sem sessões, e aí tudo começou a eles entendem. Primeiro eles ficaram 15 dias sem sessão, depois eles viram que a coisa não ia parar e decidiram fazer sessões por videoconferência. Hoje a gente está com as sessões, inclusive das duas turmas que acontece hoje na terça-feira, que não costumava ser transmitida pela internet, estão sendo transmitidas pela internet, está tudo automatizado. Então, acho que, no geral, o valor se adaptou bem assim, a esse esquema. A gente tem um sistema próprio de fechamento do jornal impresso online já, então também a gente fecha as nossas matérias na página, tudo de casa, já fechava remotamente antes, então facilita um pouco. E você, Matheus? Bom, a minha rotina também se alterou bastante. Primeiro, agradecer o convite, enfim, mas porque eu acompanhava a agenda do presidente da República, né? Eu era setorista do Palácio do Planalto, então de manhã eu ia naquele cercadinho lá do Palácio do Alvorada esperar o presidente sair, enfim, quando ele costuma falar, tem lá os apoiadores, toda aquela cena que já é bem conhecida. Depois ia para o Palácio do Planalto, ficava acompanhando o presidente onde ele fosse, onde tivesse evento, algumas vezes eu viajei com ele também, enfim. E também ali para o março, quando começou a ganhar corpo essa pandemia no Brasil e a preocupação dela, mesmo antes de ter casos, o jornal decidiu me deslocar para a cobertura de saúde, né, do coronavírus em Brasília. Eu já tinha acompanhado assuntos de saúde em trabalhos anteriores, em empresas que eu trabalhei nos anos anteriores. E então, durante um tempo, ainda fiquei participando das coletivas de imprensa do Ministério da Saúde, indo em sessões da Câmara sobre saúde. O ministro, na época, o Mandetta, ele chegou aí em algumas audiências na Câmara que eu fui. Só que logo, enfim, quando chegaram os casos e o país começou a fechar, eu também passei a trabalhar em casa. As coletivas de imprensa do Ministério da Saúde passei a acompanhar de casa. Deixei de acompanhar o presidente da República, não vou mais atrás da agenda dele desde então, talvez eu retorne após esse período da pandemia. Enfim, então a rotina agora está sendo em casa. É um pouco mais difícil, claro, para ter contato com as fontes, porque aqui em Brasília você acaba muitas vezes barrando com ministros, deputados, pessoas aí do poder, digamos, mesmo sem querer, na rua, no shopping, e claro, no Congresso e no Planalto, enfim. Então, agora a cobertura é muito por telefone, WhatsApp, lives, o que dificulta um pouco, mas, em resumo, tem sido isso. Tem ficado em casa e feito a cobertura de casa. O Estadão inteiro aqui em Brasília está em casa já também desde de metade para o fim de março. O fechamento do jornal em São Paulo, acho que em São Paulo tem algumas pessoas que vão para a redação, não tenho certeza, mas aqui em Brasília todo mundo em casa, exceto as pessoas que fazem a cobertura do Palácio do Planalto, do presidente da República, né, que continuam indo para o Palácio do Planalto. Agora, nos últimos dias, não tem ido mais para o Palácio do Alvorada de manhã, quando o presidente sai, e também algumas pessoas que fazem a cobertura do Congresso, que ainda tem algumas coletivas de imprensa. Eu mesmo saí poucas vezes durante a pandemia, desde que se fechou tudo, saí mais do plantão, quando a gente reveza ali na cobertura da Alvorada, por aí. Agora, além dessa habitual, né, adaptação de vocês, as empresas para as quais vocês trabalham, elas deram instruções para vocês atuarem, algumas recomendações para vocês atuarem quando a gente começou a perceber que a pandemia ia gerar um momento de quarentena? Pode falar. Então, desde o começo teve essa preocupação, assim, né, com as redações e com um time próprio, porque estava todo mundo tentando entender, né, o que ia acontecer. Então, algumas redações fecharam antes, outras depois, mas todas acabaram fechando. E acho que tem dois momentos aí de preocupação. A primeira preocupação foi com o vírus em si. Então, no Valor, por exemplo, mandaram máscaras para a gente usar, mandaram álcool em gel,
teve toda essa questão da preocupação aí desses elementos mais básicos da hora, se tiver que sair, então você tinha essas coisas mais práticas. E agora, né, nesse segundo momento, a gente teve a preocupação, eu brinco que no começo a gente tinha medo de sair para a rua e pegar o vírus, né? Porque você estava ali, indo no palácio e tal. Agora, quem estava indo fazer no final de semana, principalmente a cobertura do Palácio do Alvorada, estava com medo de apanhar, né? Estava com medo das agressões. Então, esse foi o segundo momento de preocupação que fez mudar bastante a cobertura aqui em Brasília. É uma decisão que foi inédita, tomada pela maioria dos jornais, todos os jornais do Grupo Globo, pelo Estadão, pela Folha, que é não fazer mais a cobertura do Palácio do Alvorada. E esse é o momento também que acaba que a gente ficava mais exposto. Então, por exemplo, eu e o Matheus, a gente não é setorista de Planalto, não tem ido diariamente para lá, não cobra a presidência, mas eventualmente, final de semana, a gente vai, porque no plantão as equipes são reduzidas, então você faz de tudo, né? Você tem que cobrir o palácio, tem que cobrir tudo que aparece. Então, nesses momentos de ir para a rua, assim, no começo, principalmente, gerava muita tensão por você sair e ficar exposto, porque você estava em casa trabalhando, então tinha que sair, tinha essa tensão natural do eu não estou mais em casa, vou ficar exposta, quando volto é aquela desinfecção toda, toma 1000 banhos, não sei o quê. E agora, nas últimas semanas, a preocupação foi com a integridade física de todo mundo, porque começou a ficar mais perigoso. Teve casos no Estadão de repórter agredido, então, além de tudo, ainda teve isso. E aí a gente caminha para essa decisão de não ter mais cobertura diária no Palácio da Alvorada, que é uma coisa, eu estou há 6 anos em Brasília. Eu já cobri presidência, já fui setorista de Planalto, e a gente não fazia essa cobertura do Alvorada que a gente faz hoje. Isso é uma coisa do presidente Jair Bolsonaro. Ele que institucionalizou essa parada lá na frente do Alvorada. A gente não fazia isso antes com outros presidentes, não fazia no final de semana, eventualmente, porque daí ele recebia ministro, a Dilma recebia muito ministro, o Temer também, mas não essa coisa diária de às 7 da manhã ter que estar lá esperando ele sair, porque ele pode parar e falar. Então, isso é uma cobertura nova, desgastante, porque vai muito apoiador lá, e eles são geralmente hostis com a imprensa, e então foi uma crescente, era uma reclamação de todo mundo há muito tempo sobre o formato dessa cobertura, sobre a exposição dessa cobertura, e agora a gente não sabe também por quanto tempo, porque é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil você não acompanhar o presidente da República, né? É a base do jornalismo aqui em Brasília, você acompanhar as autoridades, especialmente o presidente da República. Então, não foi uma decisão fácil para as empresas, era uma coisa que vinha sendo colocada pelos repórteres há muito tempo, o crescimento da hostilidade e tudo mais. E agora, eu não lembro exatamente, a gente está o quê, Matheus? Há uma semana, 2, que a gente não tem mais feito essa cobertura, né? Acho que é por aí. Só para complementar, enfim, situação muito parecida aqui, no Estadão do Valor, porque as áreas de cobertura são as mesmas. Também recebi kit de proteção da empresa pelo coronavírus, sempre que possível, se tem live, a gente não vai no local, etc. Mas só para também ilustrar um pouco por que às vezes tem tanta atenção na cobertura do Palácio do Planalto, principalmente no final de semana, quando no plantão, é porque o presidente não tem uma agenda muito fixa. A gente vai lá e fica esperando, e daqui a pouco começa uma movimentação de carros, tira o coin da frente do Palácio da Alvorada, o presidente sai, fala, e daqui a pouco ele sai com o comboio dele a 100 por hora para o Brasília, e a gente não sabe para onde vai atrás, né? E quando vem, a gente está no meio de uma manifestação com um monte de gente, na frente de um local que não é muito usual ou confortável, digamos, para parar, então tem sempre essa preocupação, sempre sim, essa questão meio inusitada, e mais recentemente ficou muito... ganhou esse elemento de começar a ficar muito tenso. Eu fiz a cobertura quase ano passado
quase não tanto não, mas da metade do ano passado até o começo da pandemia eu era setorista do Palácio do Planalto, então eu ia de manhã no Alvorada, enfim, passei por vários episódios lá de ameaça, enfim, de se sentir hostilizado pelos apoiadores, pelo próprio presidente, de certa forma agredir a imprensa, como fui largamente noticiado já, inclusive eu mesmo escrevi várias sobre isso quando estava lá, mas ganhou também esse elemento novo agora de estar no meio da pandemia, né? Quando você vê, você sai atrás do presidente, sabe onde ele vai, e ele para no meio de uma manifestação cheia de aglomeração então, e tal. Só isso para complementar mesmo. Mas, Matheus, detalha um pouquinho, claro que a Isadora também pode complementar nesse sentido, detalha para a gente, porque o telespectador tem a noção apenas daquele requadro em que tem um cercado, de um lado estão os manifestantes, do outro estão os repórteres e do outro está o presidente. Mas a entrada, pelo que eu sei, a entrada é comum desses dois públicos. Então, explica para a gente um pouco, detalhe um pouquinho para a gente o que é esse antes, que tipo de contato vocês têm com essa claque que muitas vezes, ou quase sempre, é hostil com vocês. Assim, o Palácio do Alvorada é onde a residência oficial do presidente, da família, enfim, ela fica um pouco mais afastada ali. Para você chegar nela, você tem que passar por uma barreira de policiais, segurança, etc. Quando você chega lá, tem um local de identificação em que tem os seguranças ali que pegam seus documentos, enfim, os jornalistas são credenciados. Como eu cobri o Palácio do Planalto, eu tenho a credencial do Palácio do Planalto, né? Mas esse local de credenciamento, assim, de você dar seus documentos para entrar naquele cercadinho, era comum. Então, muitas vezes a gente pega a mesma fila que os apoiadores, e ali já aconteceram alguns episódios de intimidação. Depois, passando essa barreira, tem uma sala dos jornalistas, que é uma sala pequena ali, que os jornalistas ficam, que ela não é separada de onde passam os apoiadores. Os apoiadores é um vidro, uma janela de vidro, parece meio um aquário, às vezes os apoiadores ficam de fora nos olhando, digamos. E depois tem uma divisão. Você tem uma entrada para os jornalistas, da esquerda, e outra para os apoiadores da direita. E como dá para ver pela TV, tem uma grade separando cada um, uma grade pequena. Nos últimos meses, quando aumentou essa tensão, fizeram algumas alterações lá, de reduzir o espaço dos apoiadores, de aumentar a grade, de colocar uma grade dupla. Enfim, desde o começo do governo Jair Bolsonaro, quando se impôs essa cobertura do Palácio da Alvorada, que não era tão comum antes, porque antes os apoiadores não iam até o Palácio da Alvorada esperar os presidentes, pelo menos até recentemente, eu cheguei em Brasília em 2017. Enfim, foi se alterando até chegar nesse modelo que a gente vê na TV, né, que é os jornalistas para um lado, os apoiadores para o outro, mas não tem uma grande barreira entre os dois. E na hora que o presidente sai, em geral, ele costuma falar primeiro com os apoiadores e vai caminhando até em direção ali à imprensa, e às vezes ele fala, às vezes não, às vezes ele fala de longe, não tem uma lógica, não é uma entrevista coletiva muito padronizada, muito clássica, digamos. E ali já tem dias tranquilos e tem muitos dias de nervos à flor da pele, assim, e os apoiadores, assim, a gente sabe, assim, largamente noticiado também, de que a imprensa, por grande parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro, é vista como uma inimiga, e mesmo o presidente Bolsonaro já se referiu assim várias vezes. Não sei se tem mais alguma dúvida sobre como funciona ali, mas em resumo, a gente se encontra em vários momentos, os apoiadores e os jornalistas se encontram em vários momentos. Inclusive, quando o presidente vai embora, o cara vai embora, para sair dos dois cercadinhos, a gente se cruza de novo. Eu vou lembrando... Fala, Isa. Oi? Fala. Não, lembrando que, assim, no início, quando essa cobertura de Alvorada, de Palácio da Alvorada, ela sempre existiu. Então, a gente ia lá, tinha essa salinha, o ambiente era um só. No início, agora, quando começou a ter essa questão de ir os apoiadores, eu até estou vendo uma pergunta aqui sobre quem são essas pessoas que ficam no cercadinho. A gente também queria saber quem são essas pessoas que vão todos os dias lá, assim, não são as mesmas,
mas tem uma claque que vai e tem algumas matérias já falando disso, mas até hoje não tem nenhuma comprovação que não seja realmente uma manifestação espontânea. Me parece, né, me parece que assim, é bem diverso o grupo ali. Você vê pessoas que realmente viajaram, cruzaram estados, cruzaram países de diversas formas, de ônibus, de carro, e que foram tem ali com crianças para encontrar o presidente Jair Bolsonaro, que, enfim, é um presidente com uma popularidade considerável, ninguém nega isso. Então, tem sim pessoas que vão ali espontaneamente, ninguém tem a menor dúvida disso. Quem está ali não tem a menor dúvida disso. Tem pessoas de comportamentos distintos, nem todos são agressivos com a imprensa. Tem pessoas que às vezes elogiam, querem tirar foto, enfim, acham até curioso. Mas tem também grupos organizados. Grupos organizados que eu não digo, não quero dizer que eles são pagos para ir lá e tal, isso não tem comprovação, mas que são grupos a gente chama muitas vezes camisas Direita Minas Gerais, sei lá, católicos com Bolsonaro, estou chutando aqui, tá, alguns grupos. E, inclusive, a gente vê em alguns momentos, por exemplo, eu lembro que no 7 de setembro do ano passado, vieram várias pessoas para Brasília para participar do 7 de setembro, vários grupos organizados de apoiadores do presidente, e no dia anterior, no dia seguinte, ali, o 7 de setembro, estava muito cheio o Palácio da Alvorada, e você vê que eram pessoas mais organizadas, que têm uma militância mais organizada. Então, eu acho que é um grupo muito diverso. Não dá para classificar como uma coisa só, tem de tudo. E também, quando começou a ter essa questão das pessoas irem, no começo a gente ficava junto com os apoiadores. Não tinha divisão nenhuma. E quando o GSI resolveu dividir, deixar os jornalistas de um lado e os apoiadores de outro, teve uma grande discussão, porque o que acontecia? O presidente ia lá, falava com os apoiadores dele e a gente não conseguia ouvir nada. Então era ruim também. Então a gente começou a brigar que queria ir lá para o meio dos apoiadores, porque a gente não ouviu o que o presidente falava e a gente precisava ouvir. E o GSI não deixou. E aí depois acabou que, como com essa escalada de violência não, de agressão, de animosidade e tudo mais contra os jornalistas, a gente começou a pedir, olha, separa isso aí porque está ficando inviável, não dá para ficar aqui porque a gente está sendo agredido. Então tem esses dois momentos. Quando eles separaram, no começo a gente achou ruim, porque impossibilitava essa cobertura mais de perto e às vezes ele só fala ali para os apoiadores e não fala onde tem microfone, então a gente não conseguiu ouvir. E agora virou uma questão de segurança, porque eles estão mais agressivos, o momento está mais acirrado, então tem essa questão dessa diferença aí desses dois momentos, né, da cobertura lá no Alvorada. Só para complementar também, eu mesmo, por exemplo, já defendi, até eu já falei com o professor que estou falando sobre isso, eu defendia a cobertura do Palácio da Alvorada, e por mais que ela não fosse não estivesse nas melhores circunstâncias possíveis, não fosse uma coletiva tradicional, muitas vezes você tem que gritar para o presidente te ouvir, e ainda disputar a sua pergunta com os gritos dos apoiadores. Ele é o presidente da República e é o personagem mais poderoso do país, assim, pelo cargo, ninguém tem dúvida disso, mas mais recentemente ficou muito mais elevada a tensão ali no Palácio da Alvorada, e de fato ficou inviável, porque também a presidência da República já foi avisada, alertada diversas vezes sobre essa questão da segurança e não respondeu da melhor forma possível. E também sobre a questão dos grupos organizados, por exemplo, mais recentemente o pessoal do 300 do Brasil, esse grupo que se diz, enfim, que tem acampado aqui em Brasília, etc., da Sarah Winter, começou aí também no Palácio da Alvorada, e você percebe, por exemplo, que já ficou muito mais tensa a relação dos apoiadores com a imprensa. Só um exemplo assim, de um avanço assim, de um grupo mais organizado, e qual foi o efeito disso. Agora, com o anúncio público de que os principais veículos estavam abandonando ali a cobertura do cercadinho da Alvorada, o GSI entrou em contato com vocês? Vocês perceberam algum tipo de movimentação nesse sentido para ampliar a segurança dos repórteres? Sim.
o GS, comigo não entrou em contato, mas também eu não estou mais acompanhando diariamente a agenda do presidente. Eu não sei, sinceramente, se teve diálogo com as empresas, não sei mesmo. Eu Eu sei que o acho GSI que soltou teve uma uma nota. tentativa, está tendo uma tentativa de... Oi? O GSI soltou uma nota no dia seguinte, dizendo que Uhum. tinha tomado algumas medidas, e eu lembro que o general Heleno, o ministro do GSI, que, só para também explicar, é quem cuida da segurança institucional, etc., chegou aí no Palácio da Alvorada e falar com os repórteres que estavam lá e tentar dizer, eu lembro que ele chegou a dizer uma frase meio polêmica, assim, meio tipo, não dá bola, né? Não dá bola para o que estão ouvindo aí, para os apoiadores, o que é bem difícil, né? Mas me parece também que tem uma movimentação, até do presidente Jair Bolsonaro, de ir lá e tentar falar com os repórteres que seguem lá, tem algumas empresas que seguem lá, e tentar ser mais leve, ameno no trato. Você estava falando, Isadora. Eu acho que teve uma procura institucional, assim, de conversas, pelo menos a semana passada, um dos ministros do Palácio, eu não me engano se foi o Ramos, foi a São Paulo conversar com algumas diretorias de alguns jornais. Está tendo algumas conversas, mas aí é num nível mais elevado que o nosso, né? Que somos chão de fábrica. Então, o que tem publicamente é o presidente desdenhando da cobertura, né? Falando que a gente já foi tarde. E eu não sei se você publicou alguma coisa nas suas redes sociais, mas eu, no dia que o Globo... Porque o Valor é do Grupo Globo, né? Hoje é um jornal que faz parte do Grupo Globo. E a Globo é a grande inimiga aí, né? Do Jair Bolsonaro, a Globo, enfim, de todos os governos sempre. E aí, existe também isso que a gente passa muito aqui em Brasília, é essa exposição nas redes sociais, principalmente no Twitter, que virou esse grande canal do ódio, né, aí de todo mundo. Então, no dia que eu publiquei que os jornais não iriam mais, e aí depois com o Grupo Globo e com a Folha, 90% dos comentários eram de críticas, de achaques, dizendo nesse tom, quando não é mais para baixo, né? Que já vai tarde, que não faz mais, que a Globo mente, enfim, todos esses ataques. E isso é uma coisa que tem acontecido muito também, que é esse ataque virtual. E acho que essa semana passada, o ministro Alexandre de Moraes falou um pouco nisso, e ele numa conversa que ele teve com o pessoal da Abrage, que também não é todo mundo, né, que gosta de ser atacado diariamente, né? Não é todo repórter, não é todo mundo que lida bem com isso. Então a gente está tendo muitos colegas. Agora eu acho que com a pandemia diminuiu um pouco, mas você tem uma coisa estruturada de ataque, que é sempre quando você faz uma pergunta, mesmo numa coletiva ou alguma coisa que os seguidores do presidente não gostam, os apoiadores não gostam, aquilo vai para a rede social e até a sua quinta geração é xingada no Twitter sem poder mais. É um ataque meio agressivo, assim, acho que eu já fui vítima, eu imagino que o Matheus já tenha sido vítima, muitas mulheres são vítimas, geralmente, assim, com a aparência, você é xingada de feia, de gorda. Então, assim, você tá muito sujeita a isso o tempo inteiro, né? Não só fisicamente, quando você vai, mas esse ataque nas redes sociais tem sido uma coisa constante, que eu não lembro, já existe Twitter há quantos anos? 15 anos, sei lá, eu já estou no Twitter desde 2009. Nunca uma cobertura, nunca um comentário, nada do que foi feito ali gerou tanto ataque como gera hoje. Então, a gente vê que tem uma coisa organizada mesmo de ataque, de ofensas, de coisa nesse sentido, não só nas ruas, mas também nas redes sociais. A professora Terezinha pergunta ali no chat, né, e a gente complementa, né, quer dizer, essa violência física, simbólica, psicológica que os repórteres estão sendo submetidos, não é uma oportunidade também para se repensar a cobertura do poder, quer dizer, abandonar um pouco a coisa das declarações, dos comunicados oficiais. Como é que vocês veem isso?
Eu acho que sim, acho que é importante. Eu acho que, enfim, eu entrei no Estadão já na cobertura do Bolsonaro, eu não fiz a cobertura de outros presidentes, acompanhava de outros assuntos. Me parece, pelos meses que eu estou lá, que houve uma crítica interna, enfim, sobre isso, e uma tentativa de tentar contrapor um pouco mais esse declaratório, especialmente do presidente da República e de outras figuras também do poder, de, por exemplo, balancear, digamos, declarações dele, assim, na pandemia mesmo, tem muitas declarações dele imprecisas, erradas, né? Então, assim, sem provas, o presidente fala tal coisa, assim, nesse sentido. É muito difícil você deixar de acompanhar o presidente da República. Acho que isso não é válido. Goste ou não, ele é muito poderoso e é sempre importante estar ali na cola dele para também antecipar o que ele está pensando. Isso em qualquer presidente da República, mas especialmente agora, que é um mandato diferente, ninguém tem dúvida, assim, isso é muito claro. Mas eu acho que é importante tentar sempre balancear, não só entregar ali o que ele falou. E às vezes é difícil, porque às vezes você está no Palácio do Alvorada e ele traz, ele mesmo pauta um assunto que não estava no seu radar. E às vezes você, enfim, tem que dar rápido, etc. Mas a gente tem tentado, pelo menos eu tenho tentado, sempre colocar esse contrapeso ali, de explicar o que ele falou, de apontar se tem coerência, de apontar se tem até uma legalidade em determinado pensamento ou ideia do governo. Eu acho que é importante, sim. Só acho que não dá para abandonar a cobertura do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu incluir, então, aqui a pergunta que está da Magali. Tá, tem outras perguntas que já são anteriores, a gente vai colocando aos poucos, à medida que o assunto vai avançando. Pergunta da Magali, que quer saber de vocês como que o jornalismo deve lidar com um presidente que mente? Então, só voltando no que o Matheus estava falando, eu acho que é uma oportunidade rara mesmo que os jornais estão tendo para saber o quanto a gente é dependente desse jornalismo declaratório. E isso é uma coisa que a gente sempre fez, assim, um modelo que vem há muitos anos, então você se acostuma a fazer desse jeito, e agora essa reflexão está vindo para dentro da redação, principalmente o quanto a gente perde estando lá e o quanto a gente ganha de tempo e de disposição e de mão de obra, né? Porque as redações estão cada vez mais enxutas, então é muito difícil você fazer tudo, né? Então, esse é um momento que eu acho que a gente não tem essa resposta ainda para essa pergunta, mas que é um momento que a gente está pensando sobre isso, né? As redações estão pensando, os editores estão pensando, quem faz a cobertura do dia a dia está pensando, porque também é difícil você tirar a pessoa que estava lá todo dia. Muitos repórteres do Planalto acharam ruim sair, porque parece que você vai perder alguma coisa. Então, acho que é um momento de adaptação e esse período vai ser importante para pensar outras formas, né? E um presidente que mente, eu acho que a gente está aprendendo a cobrir também, né? É a primeira vez que a gente tem esse tipo de desinformação como tática. A gente já viu, por exemplo, antes da crise, o presidente editar uma medida provisória e ir para o Twitter falar que não editou a medida provisória. Então, as pessoas que não leem diário oficial e que não acreditam na imprensa vão acreditar que ele não fez. Então, é sempre essa desinformação é uma técnica, né? E é muito difícil mostrar isso, assim, não é tão simples quanto parece. Então, é um aprendizado para todo mundo. Eu acho que os jornais mesmo, no começo, tinham muita dificuldade em dizer, olha, o presidente está mentindo. Hoje já tem essa preocupação com o contraponto, porque são contrapontos diários, né?
por hora que a gente tem que fazer. Tudo que o presidente fala precisa de um contraponto. Então, eu acho que virou parte da rotina, mas não é fácil, assim. Eu acho que, assim, o mais, para mim, que eu tento sempre estar muito bem informado, dominando os assuntos que eu estou acompanhando, assim. O que é difícil, às vezes, quando na cobertura do Palácio do Planalto, porque são muitos assuntos. O presidente, numa parada ali na frente da Alvorada, às vezes ele falava de mineração em terra indígena, combustível, sei lá, Venezuela, tal, enfim, você fica meio perdido. E ele tem essa a narrativa dele sempre vai derivando e quando você vê, é um assunto totalmente diferente. Mas agora que eu estou, por exemplo, cobrindo o Ministério da Saúde durante essa pandemia, um exemplo até bem prático, há umas 2 semanas saiu uma nova orientação sobre o uso de cloroquina. Né? E o governo ficou durante dias, enfim, várias pessoas dizendo, não, a gente vai mudar o protocolo de uso da cloroquina. A gente vai liberar a cloroquina no SUS. Assim, uma mudança prática muito forte. E quando saiu a regra, e assim, para vocês entenderem, saiu assim, 10 da manhã, sei lá, uma coisa assim, 9h30 da manhã, o Ministério da Saúde mandou no WhatsApp dos jornalistas, que tem uma lista lá de WhatsApp do Ministério da Saúde, o documento, sem explicar o que era. Só mandou o documento. Todo mundo viu aquilo e estava com aquilo na cabeça. Não, o presidente está falando que vai mudar o protocolo da cloroquina. Todo mundo foi lá e mudou o protocolo da cloroquina, liberou a cloroquina, antes o médico não podia dar, agora pode. Enfim, eu estou acompanhando bem de perto esse assunto, eu estou em contato com muitas pessoas do setor e tal. Eu li aquilo e falei, não é bem assim. Isso aqui não é um novo protocolo, isso aqui é um folder, uma nota informativa, isso aqui não muda nada. Não tem poder jurídico nenhum isso aqui. Um protocolo, pelas regras do Ministério da Saúde, etc., tem um rito próprio e tal, para poder ditar as regras no SUS, para poder embasar uma decisão do Ministério da Saúde de, por exemplo, vou comprar cloroquina e mandar para tal estado. Aquele documento, a gente fez um texto, a gente fez um texto assim, bem explicativo, bem didático, que era algo na linha assim, o documento que o Ministério soltou hoje, sobre cloroquina, ele é muito forte politicamente, porque muda o discurso do Ministério da Saúde. E claro que isso influencia muita gente, influencia os médicos lá na ponta, influencia principalmente secretarias de saúde menores, que às vezes não tem um grande aparato técnico, etc. Mas esse documento não tem valor jurídico nenhum, não é um protocolo, não dita as regras do SUS. Não tem nada que um médico não podia fazer e agora pode fazer. Não tem nada que o SUS não podia fazer e agora pode fazer. É só uma orientação. É só o Ministério da Saúde tendo uma guinada de discurso e passando a recomendar, desde o primeiro dia de sintoma da cloroquina, do sintoma da Covid-19, um medicamento que não tem eficácia comprovada. A gente fez um texto assim, bem explicativo, dizendo, o presidente está falando que mudou o protocolo, etc. Não mudou o protocolo. Não tem protocolo, na verdade. É uma doença que não tem protocolo, não tem cura. O que tem é uma nova orientação. Mas não tem nada que antes era proibido e agora é permitido. Então, acho que ter um controle do assunto é muito importante para não cair na versão oficial, assim, usando um exemplo bem prático. Mas aí a gente entra num outro problema, né, Matheus, que agora, por uma consequência prática no nosso dia a dia, foi que eles reduziram todas as empresas praticamente aqui de Brasília, de comunicação, reduziram o nosso salário. Então, a gente está com redução de jornada e redução de salário. E muitas vezes você está cobrindo 1000 coisas, não só a sua área. Então, isso você acaba perdendo muito na cobertura, né? Tá todo mundo sobrecarregado e com esse rodízio você acaba que não consegue. Às vezes tem lá pelo menos no valor, por exemplo, a cobertura de Planalto é uma cobertura que tem sido variada, porque quando tem alguém fora por causa da redução de jornada, você tem que mandar outra pessoa porque é uma cobertura própria. E quando você não está no dia a dia acompanhando o assunto, você perde, você não tem a bagagem, por mais bem informado que você seja, se essa não é sua área, é complicado. Então, a gente tem visto muito isso também, né? Dessa dificuldade agora de... Por exemplo, hoje eu estou podendo participar porque eu estou de folga por causa da redução da jornada. Senão, a essa hora, provavelmente, eu estaria lascada fazendo alguma coisa. Então, tem essas questões. Eu também. Hoje estou de folga também por causa dessa redução de jornada e salário.
Mas houve redução de jornada, mas vocês estão trabalhando mais, vocês estão trabalhando em casa, né? Vocês podem explicar um pouquinho como é que vocês fazem, qual que é a rotina de vocês? Eu estou resgatando uma pergunta lá de trás, Tá. se não me Não, engano. assim, até falando pelo Estadão, a gente está sendo, enfim, a gente teve uma redução de 25% do salário e jornada, isso está público, mas está sendo bastante rígida a questão das horas. Em geral, a gente passa do horário das 7 horas, né, de contrato com muita frequência e tem um banco de horas em tempos normais. Tem um banco de horas que, eventualmente, a gente pega a folga do banco de horas. Agora, a gente está batendo ponto pela internet, pelo sistema aqui, enfim, do Estadão, e está sendo bastante rígido, até por um acordo com o sindicato, de que, enfim, tem que compensar as horas dentro do mês, algo assim. Então, está sendo bastante rígido. Eu tenho feito as horas regulares. Não tenho ultrapassado, esse é o meu caso no Estadão. E daí eu tenho pego um dia de folga na semana, enfim, e se redistribui os horários dos dias. No valor, também teve 25% de corte de salário e de jornada. E aí, o que eles... Eu não sei, porque cada jornal também, cada contrato é um contrato, né? De horas trabalhadas e tudo mais. No valor, ficou especificado que você tem que folgar 7 dias no mês. Então, eu estou tirando a semana inteira de folga. E semana que vem eu tiro mais 2 dias. E aí depois eu começo a trabalhar normalmente, batendo hora e tal. Minha jornada em casa é muito maior, mas agora, por causa dessa questão também, eles estão tentando controlar mais. Então, por exemplo, o valor não tinha banco de horas antes de começar essa pandemia, antes de começar esse desconto, e eles colocaram o banco de hora. Então, antes eu começava a trabalhar às 8h30 da manhã, 8 da manhã, e acabava às 10, 11 da noite, dependendo do que acontecia, porque tudo acontecia ao mesmo tempo. Eu cubro PF também, Polícia Federal, então tem operação que deflagra às 5, 6 da manhã, 7h30, 8 horas, estou mandando nota já. E cubro Supremo, então à noite... Celso, tem uma coisa que o Celso de Mello adora despachar de noite. Ele adora, ele começa a trabalhar às 6 da tarde, a despachar, e lá pelas 10, 11 horas ele está despachando. Então, agora a gente tem um dos principais inquéritos, né? Que é o inquérito que investiga se o presidente interferiu na Polícia Federal, aquelas acusações do Moro, então ele é o relator. Então, os despachos dele saem muito tarde. E agora, com esse banco, a gente está conseguindo fazer uma cobertura mais organizada. Então, alguém entra de manhã, alguém entra mais tarde para cobrir até mais tarde. Então, a questão de horas está sendo. E como envolveu também uma discussão longuíssima com os sindicatos e com um novo contrato de trabalho, eles realmente, acho que todos os jornais aqui em Brasília estão sendo muito cuidadosos com a questão do horário, então, do horário e dos dias. Então, por exemplo, nessa semana que eu estou de folga, normalmente ninguém me aciona, entendeu? O difícil é porque você está dentro de casa, o difícil é você mesma desligar. Então, você acaba sempre fazendo alguma coisa, meio, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma live no Valor com o Gilmar Mendes, então vou ter que trabalhar algumas horas amanhã porque eu marquei essa live. Então, é muito difícil você desligar do trabalho nesse momento, porque você não sai de casa, você não pode ir para lugar nenhum, você está 24 horas por dia sendo dinamitado com 1 milhão de notícias. Então, mas as empresas, pelo que eu tenho visto, têm seguido e acho que mais por medo do que pode vir lá na frente, né? Porque se eles têm um histórico muito grande de processos trabalhistas por horas, e depois disso o Estadão colocou ponto, a Folha colocou ponto, o Globo botou ponto, agora o Valor botou ponto. Então, nesse sentido, está sendo razoável, assim, está sendo cumprido, e eu acho que é mais também pelo medo de lá na frente ter algo, porque seria um processo muito fácil, né? Imagina, você corta o salário e faz a pessoa trabalhar o triplo, então está tendo esse cuidado. Acho que aqui no Estadão também se racionalizou um pouco a cobertura. Tem muita coisa que a gente não está cobrindo, muita live de secretário,
de ministério e tal, que a gente não está mais cobrindo, enfim, depois, se tiver algo muito importante, a gente recupera. Espero que seja talvez um legado até, porque aqui em Brasília tem um pouco isso, assim, tem setoristas, né, de cada assunto, e que às vezes trabalham o dia inteiro, porque o assunto não para. Vocês estão operando em Brasília, só que as sedes, a redação, a cúpula diretiva das suas empresas estão em outros lugares. Vocês, de alguma maneira, se sentem muitas vezes descobertos, né, como quem está assim fora da nave? Como é que vocês se sentem nesse sentido? Você chegou a trabalhar em São Paulo, Matheus? Não, eu vim de Florianópolis para cá. Então, eu trabalhei 5 anos no Estadão em São Paulo e eu não sei dizer. Na verdade, eu brinco que em São Paulo eu tinha vida de repórter especial e não sabia, porque o ritmo da reportagem, eu trabalhei na política e na economia lá no Estadão. O ritmo da reportagem em São Paulo é outro. Você acaba conseguindo se dedicar para mais coisas, porque você não tem essa cobertura diária que você tem em Brasília. E então, em Brasília o ritmo é alucinante, assim, desde que eu vim para cá em 2014, tudo aconteceu. Então, acaba que hoje o jornal é muito dependente dessa cobertura de Brasília, né? Eu não sei se eu vejo essa dificuldade, não sei se abandono, assim, porque as nossas estruturas aqui são muito fortes, né, dentro da empresa, muito necessárias. O que tem é sempre uma briga por espaço, por publicação. Então, por exemplo, aí no Valor, no Estadão, vocês têm o blog do Fausto, né, tudo que sai no blog do Fausto é manchete, então tem essa briga, por que o blog do Fausto faz e eu não, na minha não é, então uma coisa assim, mais de espaço nas publicações, São Paulo sempre querendo proteger os seus e Brasília sempre querendo proteger os seus, mas de abandono, acho que não, assim, isso é uma coisa que há muitos anos já é assim, e eu acho que nunca a sucursal de Brasília foi tão importante na cobertura como é hoje. Para mim também parece que a sucursal de Brasília tem um peso muito forte na edição do jornal. Eu não faço parte do grupo ali que dialoga entre a redação de São Paulo e Brasília, que fica mais com o pessoal da edição, mas a gente tem uma estrutura aqui, enfim, de redação, sede, editores aqui, administrativo aqui, então, não sei, como eu também não estive em São Paulo, não sei como é que eles veem a redação de Brasília, para mim nunca foi um grande problema. Tem uma pergunta ali da Linara, que quer saber como se pode filtrar os factoides que o PR cria para tirar o foco das pautas relevantes, como mortes, falta de ministros da saúde, enfim. Como tentar enxergar para além da cortina que ele cria? Não sei, assim, acho que, enfim, isso é um desafio, né? Até porque muitas vezes, como eu falei já, você é bombardeado por assuntos lá no Palácio da Alvorada e nas redes sociais também do próprio presidente, dos filhos dele, dos ministros. Você fica meio, o que ele está querendo dizer com isso, né? Eu acho que o mais importante é isso, é tentar, como eu falei antes, tentar dominar os assuntos que estão em pauta e para não ser pego de surpresa, você acompanhar de maneira muito intensa o que cerca o presidente, quem que ele recebe, quem que ele dialoga, que grupo de lobby que ele recebe, que grupo de lobby que ele não recebe, e se ele está recebendo tal grupo é porque vai vir uma medida de, sei lá, sobre algum assunto X, para não ser pego de surpresa. E de fato já aconteceu, e as empresas, que eu me lembro de alguns assuntos, até eu me lembro, especificamente no passado, teve alguma questão envolvendo o filho dele, Flávio, não lembro exatamente qual foi agora, e que no dia que aquilo ganhou força, ele falou na frente do Palácio da Alvorada e foi muito agressivo com os jornalistas. Ele falou que ele xingou um colega e disse, você tem uma cara de homossexual terrível e tal. Eu tava nesse dia, foi muito tenso, assim, na hora a gente ficou
muito difícil você parar e falar, pô, o que está acontecendo? Assim, né? O presidente da República está aqui a 2 metros de mim e falou isso, o cara que está do meu lado, que eu conheço, que enfim, e aí os apoiadores estão sendo agressivos. Nessas horas também ajuda muito ter uma equipe de edição que segura as pontas e que a gente informa, ó, aconteceu isso, isso e aquilo, e a pessoa diz, não vamos cair nessa, ele está querendo ocultar um outro assunto, ou então vamos escrever que ele falou isso justamente no dia em que outro assunto estava em pauta, com uma estratégia de jogar aquilo para baixo do tapete. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, né, Matheus? Essa questão do presidente tá sempre lançando alguma coisa bombástica para tirar o foco de outra coisa bombástica. Então, é um aprendizado, assim. Eu acho que vocês que acompanham mais como espectadores têm uma visão muito mais clara que a gente que está no dia a dia, né? Quando você está no dia a dia é muito difícil. Essa decisão de não cobrir a Alvorada foi muito difícil para as redações. E, ao mesmo tempo, é isso. Está sendo visto como um momento de oportunidade para que você consiga pensar além dessa declaração. Tem muito problema para ser procurado, muita matéria para ser feita, e você acaba gastando toda a sua energia, toda a sua mão de obra, ficando lá 10 horas sentado na frente de um palácio, sabe? Então, pode ser que, eu acho que vai vir coisas boas, assim, eu acho que é uma boa experiência, tá todo mundo, assim, satisfeito que a gente pôde tomar as redações tomaram essa decisão agora. Eu acho que tem que ver o que isso vai gerar. Mas realmente é um problema da cobertura de Brasília, né? O declaratório, assim, não é difícil fugir realmente disso. Mas até, é necessário. E até para também mostrar, né, como que às vezes é complicado, o Estadão e o Valor tem o jornal impresso e tem um produto fechado, pago, que é enfim, que é o Valor Pro e o Broadcast, que quem recebe em geral são clientes do mercado financeiro, enfim, que a gente faz o tempo real. Então, por exemplo, lá no Palácio da Alvorada, eu estou lá, fico com o celular e eu vou mandando em tempo real o que o presidente fala. E os clientes, enfim, quem assina esse produto, um produto caro, recebe ali o tempo real, né? Então, por exemplo, a gente fica mandando Bolsonaro 2 pontos, vou editar a medida provisória sobre o salário mínimo, tá? Um exemplo. Bolsonaro 2 pontos, vou me encontrar hoje com o ministro do STF. E às vezes, enfim, você fica lá mandando aquilo em tempo real, você tem que filtrar, claro que senão manda tudo que ele fala, né? Senão não é uma transcrição do que ele está falando, é o mais importante, enfim. Então a gente está mandando em tempo real para o leitor desse produto fechado, e às vezes, quando você vê, começa a derivar para esses momentos de tensão, assim, do presidente defendendo, e dos apoiadores também, e você tem que decidir na hora, assim, acho que nisso é cada vez mais importante o critério jornalístico. Tem uma brincadeira clássica que a gente faz aqui em Brasília, porque acho que tanto o Estadão quanto o Valor tem esses serviços em tempo real, que é o pisca e cobre. Ninguém ensinou isso na faculdade pra gente. Que é esse negócio meio Twitter. Você vai ouvindo o presidente e você tem que mandar, e aí você tem 15 minutos para mandar o cobre do que ele falou. Então, assim, realmente, esse tipo de cobertura, você nem pensa, você só vomita o que ele falou e pá. Que é uma cobertura hoje muito do online, assim, mais rápido que online é essa cobertura que a gente faz para o mercado financeiro, tanto o Valor quanto o Estadão com o broadcast. Então, e outra coisa que falta aí na grade da UFSC é o passatempos para portarias, que a gente passa aqui em Brasília 200 horas em portaria esperando a notícia chegar. Passava, né? Agora menos em casa. Mas é uma brincadeira que a gente sempre faz, que nas aulas ninguém falou que a gente ia ficar tanto tempo esperando, assim, pelo presidente, pelas autoridades, quanto a gente passa na vida aqui em Brasília. Isso do tempo real, acho que eu não lembro também de ter ouvido falar na faculdade,
e o Estadão, o Valor, algumas outras empresas têm, e é isso, né? A gente manda em tempo real para o presidente, enfim, o que está acontecendo, e depois tenta ali fazer um texto de 2, 3 parágrafos em 15 minutos. Resumo, o lead, né? Do que passou. Eu vou Tem uma somar. pergunta. Sim, tem algumas aqui que eu vou juntar que são, digamos, ligadas a práticas profissionais. Uma mais lá de cima, que foi a primeira da Juliana, que gostaria de saber se é possível, uma vez que vocês estão em casa, se é possível fazer a cobertura dos bastidores da política, né? Se é possível e como é que se faz. A Janaína quer saber como lidar com essa demanda do jornalismo de ouvir todos os lados, né? Das questões, estando vocês em casa e sob a pressão dos maus humores da claque e do próprio presidente. E uma pergunta também de práticas, que é da Valentina, se vocês têm tido reuniões de pauta diariamente, ou como que vocês se pautam? Se vocês se pautam sozinhos, se vocês se comunicam, né? Então, são 3 perguntas aí sobre rotinas e práticas profissionais. Deu para pegar? Deu. Boa. Posso começar? Quer começar? Não, começa aí, vai lá. Beleza. Sobre bastidores, acho que como sempre foi, assim, tentando falar com o máximo de pessoas possíveis. Claro que tá mais difícil você falar com o máximo de pessoas possíveis, porque, por exemplo, você vai no Congresso e num dia lotado você tem 500 e poucos deputados e 82 senadores e mais assessores, lobistas, etc., que acompanham todas essas agendas. Então, claro que está mais limitado, mas, de certa forma, é uma coisa. Você ir atrás, tentar falar com o máximo de pessoas possíveis e tal. Todos os lados, acho que isso, na pandemia, acho que não ficou mais difícil. Porque, em geral, o outro lado, né, quando precisa, a gente manda para assessoria de imprensa, telefona a pessoa, não sei, não se entende bem, acho que não é uma grande dificuldade. Sobre reunião de pauta, a professora Valentina perguntou, a gente tem uma reunião de pauta semanal aqui no sucursal. Eu sei que assim, os editores do Estadão, eles têm reuniões diárias, mais de uma por dia, uma sobre online, outra sobre impresso, enfim, eu não conheço, não sei tão bem a dinâmica, porque eu não participo, que envolve redação daqui, de São Paulo. A redação de Brasília, a gente tem uma reunião uma por semana, por agora videoconferência, né? Antes também era só uma por semana, a gente discutia os assuntos do dia, pensava pautas para o fim de semana. Assim, em geral, assim, tinha muito pautado pela agenda, né, das autoridades, o que o presidente vai fazer amanhã, o que as autoridades vão fazer amanhã, etc., o que elas estão fazendo, a gente vai muito atrás dessas agendas, mas eu acho que há uma peculiaridade, talvez, de Brasília, me parece, pelo menos, como a gente acaba sendo muito setorizado e cobrindo muito um assunto só, é a gente que está lá na ponta e que costuma ter informações sobre as pautas, né? Então, em geral, eu tenho me pautado aqui na cobertura do coronavírus, porque, enfim, eu estou em diálogo com as autoridades, etc., com quem está acompanhando esse assunto. Então, assim, eu sigo a agenda diária das autoridades, mas normalmente é o que me pauta. Eu que aviso o editor, inclusive, amanhã o ministro vai fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. E eu acho que isso era um pouco, por exemplo, quando eu estava em Notícias do Dia, em Florianópolis, que eu trabalhei por poucos meses depois de formado, 2016, eu, em geral, era pautado, porque a cobertura era muito mais ampla. Apesar de que eu era repórter de política, era meio um repórter geral, assim, eu ia na Câmara, os vereadores, eu ia na Prefeitura, no Governo do Estado, fazia meio que tudo. E acabava sendo muito pautado, assim, muito pautado e muito pela agenda do dia. Eu acho que a gente não tinha também, pelo menos eu não tinha, como estava muito no começo de carreira, talvez eu fosse desenvolver isso aí, não sei, a gente não tinha essa prática de acompanhar tão intensamente a agenda das autoridades. Por exemplo, o Bolsonaro, quando eu cobria ele, eu ia lá na agenda dele, ou enfim, eu nem só na agenda também, eu ficava acompanhando, falando com pessoas que circulavam ali. Bom, ele se reuniu com o deputado tal, tal, tal e tal. Hoje eu vou atrás dos deputados, vou falar com eles, eu quero saber o que eles estão levando do presidente, eu quero saber o que o presidente falou para eles, como é que está o humor do presidente, o que o presidente vai fazer amanhã,
que ele almoçou, que ele jantou, e acho que isso não tinha tanto quando estava no Notícias do Dia, por exemplo. Acho que isso é uma peculiaridade um pouco de Brasília, ser tão intensa a cobertura sobre uma autoridade. Eu acho. Bom, sobre as fontes, a gente estava conversando um pouco no início. Aqui em Brasília, você tem a questão de. É tudo muito perto, muita autoridade. Então, quando você está em loco, a cobertura em loco, você acaba esbarrando com muita gente, encontrando com muita gente, e isso facilitava um pouco o trabalho, né? Às vezes, até por sorte, assim, você caía de frente com alguma fonte. Hoje acaba que você tem que fazer tudo por telefone e tem pessoas que te atendem e tem pessoas que não te atendem. Então você acaba ligando mais para as fontes que eu já tinha, assim, principalmente no judiciário, para os ministros. Tem alguns ministros do Supremo que falam muito por telefone e outros não. Então, e com esses outros antes o contato era mais fácil. Agora tá um pouco mais difícil, mas você acaba conseguindo por interlocutores, vai abrindo seu leque aí de opções. Sobre ouvir todos os lados, eu acho que é o básico, né, da nossa profissão. Não é fácil, mas aqui em Brasília você acaba ouvindo sempre as mesmas pessoas, né, sempre as mesmas fontes. Isso é um trabalho que também a gente tem tentado aí abrir o leque, principalmente agora que não estão todas disponíveis sempre. Quanto à reunião de pauta, o Valor ele faz uma reunião semanal para você fazer as especiais, que é igual no Estadão. E durante a semana, durante o dia, meio que é isso, você se pauta pela agenda. Então, por exemplo, segunda-feira não tem sessão de nada do Supremo, então eu não preciso ter nenhuma agenda, mas terça-feira já tem sessão de turma, quarta e quinta tem plenário. Então, essas coisas são meio... eu tenho que monitorar tudo além das outras coberturas. Então, você meio que já pauta, o julgamento dessa semana é importante, vai me tomar mais tempo lá no plenário, ou essa semana eu nem vou olhar o plenário porque não tem nada de bom, vou tocar outras pautas. E a gente tem bastante liberdade para decidir isso. Quando um tema está muito quente, por exemplo, agora essa briga do Bolsonaro com os ministros do Supremo, sempre vem algum pedido de São Paulo, alguma informação, que aí você tem que, às vezes, abordar melhor, conversar com mais gente, tirar algumas dúvidas. Então, no geral, a gente tem muita liberdade. O Valor é um jornal que tem um reportariado, o que hoje é difícil nas redações, é um reportariado mais velho, né? O pessoal mais da faixa aí dos 40 e tal, acaba que isso também traz, ninguém é muito cobrado, ninguém é muito pautado, você tem bastante liberdade para fazer as coisas, mas com essa coisa do tempo, né, da sua agenda, do que você cobre, isso sempre vai fazer com que você se paute pelas suas agendas aí, pelos seus compromissos da sua área de cobertura. Muito bem, pessoas. A gente já está bem avançado no horário. Nós temos aqui 3 perguntas que eu vou colocar juntas para vocês tentarem descascar os, os abacaxis. E daí depois fica uma pergunta final para o Rogério fazer, para a gente tentar finalizar a conversa. Então, vocês podem ver ali, tem uma pergunta que diz se já dá para fazer os bastidores das entrevistas do Bolsonaro. A professora Melina pergunta se vocês recebem dos jornais algum cuidado, não só no aspecto físico, mas também emocional, diante do desgaste diário gigante que é lidar com essa condição aí de animosidade, de agressividade, né, de violência física, inclusive. A professora Terezinha pergunta, em particular, para a Isa, se você, na cobertura
das interferências do presidente na Polícia Federal, se você consegue fazer algum tipo de investigação própria sua, se você consegue ter tempo para isso, ou se você acaba dependendo apenas das investigações feitas pelas instituições. É isso. Quer começar, Matheus? Pode ser. Um livro sobre os bastidores da entrevista. Acho que já dá, né? Já tem bastante coisa. Mas, não sei. Enfim, eu participei de algumas ali no Palácio da Alvorada. Teve ano passado, depois daquele dia até, inclusive, que foi muito tenso, que ele falou que um repórter tinha cara de homossexual terrível, ou terrivelmente homossexual, não lembro mais agora. No dia seguinte, ele nos chamou para... Acho que foi no dia seguinte, eu acho, para ir no Palácio da Alvorada. A gente entrou lá, um grupo de repórteres, e teve uma conversa com ele de umas 2 horas e pouco, que rendeu bastante, foi interessante. Enfim, tem vários episódios aí, acho que vem já um livro, sim. E tem um monte de gente que pode escrever, porque a cobertura é bem ampla. Sobre cuidados, além de pegar a doença em si, né? Assim, a rotina sempre foi muito puxada aqui em Brasília. Todos os lugares que eu trabalhei, aqui nos 3 anos que eu estou aqui, 3 anos e pouco já que eu estou aqui. Me parece que nesse momento de pandemia tem uma compreensão maior das chefias e tudo mais, e uma preocupação maior sobre questões físico-emocionais, etc. Até só o fato de estar com a jornada de trabalho mais regrada, cumprindo o que está no contrato, já tem tido uma diferença. Sobre a cobertura da Polícia Federal, aí eu não acompanho mesmo, não tenho como ajudar. Deixa a coisa adora. Talvez tenha travado. Isadora, você está com a gente? Acho que travou a imagem dela. Ela deve estar tentando reencontrar os caminhos da internet aqui. Se quiser fazer alguma Isadora, nos pergunta, ouve? acho que ela saiu, deve voltar. Se quiser alguma pergunta enquanto isso. Ô, Matheus, você até pouco tempo atrás estava cobrindo ali o cercadinho do Alvorada. Você acha que a gente está próximo de ver a cobertura não mais do Palácio da Alvorada, mas do Palácio do Jaburu? Sim. Eu acho que, não vou dizer que sim nem que não, mas tem uma série de movimentos e de tensionamentos, de vários atores políticos, enfim, tá. A gente está chegando numa espécie de vale-tudo, né? E as autoridades falando abertamente em coisas que a gente sempre negou, intervenção federal, enfim. Ano passado teve o caso do AI-5, né, que o Eduardo Bolsonaro falou de AI-5, depois o Heleno falou de AI-5, até foi uma entrevista para mim, que deu bastante repercussão e bastante dor de cabeça nas redes sociais. Eu acho que, enfim, que tem um tensionamento político, tem uma investigação que envolve o presidente, e que essa investigação pode chegar num desfecho de bastante impacto. Mas vender assim algo previsível, qualquer um que esteja vendendo previsibilidade agora está enganando. Assim, é muito difícil você prever o que vai acontecer, é muito difícil você prever o que vai acontecer no próximo fim de semana, no próximo dia de protesto pró e contra o presidente. Já tem esse elemento novo, né, do último fim de semana, que foram esses protestos contrários ao presidente da República, que envolveram principalmente torcidas organizadas, enfim, muito volumoso em São Paulo, que a gente ainda está tentando entender quais vão ser as reações de todos os lados sobre isso, né? Acho que é isso. Conseguimos restabelecer o contato com Isadora? Eu penso que não. Daisy, consegue por aí? Não, eu acho que ela foi abduzida mesmo. Acho que não, acho que de repente, como ela não está conseguindo reconectar, de repente você tinha ainda uma pergunta derradeira, era essa? Exatamente essa. Eu queria saber se o plano Mourão já está engatilhado ou não, né?
Bom, como eu falei, é muito difícil vender algo, apontar um cenário, né, nesse momento de, de, de muitas rupturas, de muito conflito entre instituições e com esses elementos novos aparecendo. Muito bem. Deixa eu perguntar uma última coisa, assim, eu queria que você me falasse, assim, sobre como você que é um jovem repórter, cheio de sangue para dar, né, essa situação dramática, extremamente esgotante, e eu acho que com esse cenário em que você tem duas coisas terríveis, né, a ameaça da doença e a ameaça dessas pessoas de extrema direita, né, que isso te faz se sentir com mais vontade de fazer jornalismo ou te leva para uma situação de cansaço? Assim, eu queria entender um pouco como isso opera, né, no teu ânimo de trabalho. Sim. Bom, enfim, vim para o Brasil em 2017, mas eu fui virar repórter mesmo, um veículo maior e tal, no passado, quando tem o Estadão. Então, eu sempre peguei tempos instáveis, né? Acho que tem uma adrenalina muito grande e é recompensador quando a gente consegue fazer boas matérias, traduzir bem momentos políticos e influenciar em debates, né? Até citei o caso do Heleno ali no passado fiz uma entrevista com o Heleno, em que ele, logo depois que o Eduardo falou sobre as 5, caso tivessem protestos, Eduardo Bolsonaro, caso tivessem protestos parecidos com o do Chile aqui, ano passado, o protesto do Chile, ele deve ter o Heleno, enfim, ele falou assim, tem que pensar como é que vai fazer isso aí e tal, e teve uma repercussão muito grande, o Rodrigo Maia comentou, enfim, várias pessoas comentaram, claro que é interessante você conseguir publicar algo de peso político, de que muda uma narrativa, enfim, mas também é muito cansativo. Eu acho que não esperava que ia ser assim quando estava na faculdade, até porque eram tempos mais estáveis. É interessante, cansa também, mas eu não diria que eu estou desanimado pelo momento político. Acho que, enfim, eu sei que é um momento histórico que a gente está acompanhando. Que tem talvez para ter noção de quão histórico ele é daqui a muito tempo. Que bom que você voltou, Isadora. Eu só vou resgatar um pouquinho a pergunta que a professora Thais acabou de fazer, que é no meio de uma pandemia, no meio dessa instabilidade, dessa loucura toda que é cobrir Brasília, como é que isso afeta o seu ânimo? Isso te dá mais vontade de trabalhar? Te dá mais desânimo? Como é que isso te afeta, Isadora? Você não ouve? Você nos ouve, Isadora? Ela não está ouvindo, acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não está ouvindo. Talvez escrever a pergunta. Podemos escrever a pergunta. Isadora, nós vamos tentar escrever para você aqui a pergunta. É que de fato ela sequer nos ouve, pelo que ela me disse. Ah, sim. Ela está sem som total. Ela caiu. Vamos ver aqui. Daisy está voltando a escrever. Tentando resolver algumas questões técnicas nos minutos finais dessa live. Voltei, gente. Tá? Voltou. Voltei. Até que foi bom, porque eu achei que ia ser pior com essa internet aqui em casa. Deu certo, até o final.
Então, eu te perguntei ali por escrito, assim, a pergunta era, o Matheus já respondeu, se essa situação toda aí de pressão em todos os lados, né, uma doença medonha e essa gente medonha, né, nos governando, você, já com 10 anos agora de estrada, isso te dá mais gás, mas enfim, eu sei que você tem uma super vocação, assim, mas te dá tesão para fazer jornalismo ou tá te dando já um cansaço e você às vezes pensa em fazer alguma outra coisa e ser assessora? Então, é difícil, assim, acho que tá todo mundo bem cansado, né? Eu acho que é uma fase, tenho muitos colegas repensando aí a vida nesse momento, se é isso mesmo que a gente quer fazer. Mas eu brinco também que esse jornalismo assim diário é uma cachaça, né? Porque você vicia nessa cobertura, nesse tipo de trabalho e é difícil sair também, né, de uma redação. A gente tem colegas saindo, assim, por estafa, mas ainda não é o meu caso. Eu sempre lidei bem, assim, com a pressão e eu não sei, eu também tive sorte, acho que nos lugares onde eu trabalhei, o Estadão é um bom lugar, teve problemas, claro, todo lugar tem, e o Valor é conhecido aqui em Brasília com a brincadeira de que o Valor é uma mãe, é um jornal muito tranquilo em relação às chefias. A gente, até o ano passado, era chefiada por mulheres, duas matriarcas aí do jornalismo, que era a Rosângela Bittar, que saiu agora há pouco tempo, e a Cláudia Safato. É uma redação bacana de trabalhar, assim, não tenho maiores problemas, mas cansa, né? Eu tô cansada, assim, e acho que é um momento de meio desesperança, assim, eu não sei quem, não anotei o nome de quem me perguntou sobre as investigações da PF. Acaba que acho que a Lava Jato, eu vim para Brasília no auge da Lava Jato, né, 2014, 2015, e acho que o jornalismo investigativo, ele perdeu espaço para o jornalismo da investigação, né? A gente cobre investigação, a gente não investiga mais. Isso é uma coisa geral, assim. O Estadão tinha aí uma tradição maior, tem ainda alguns jornalistas que fazem, mas no geral a cobertura diária é uma cobertura muito pautada no que os outros investigam. Então, no que a PF está investigando, em falar com as fontes, em tentar descobrir, mas criou-se uma rotina de publicar o que está no papel, o que o MPF investiga, o que a PF diz, e acho que esse final da Lava Jato, com todos os desdobramentos que a gente teve, veio também um pouco com essa reflexão, assim, né? Principalmente em relação ao Ministério Público, se tudo que eles dão é exatamente a verdade absoluta, né? Como foi tratado aí por muitos anos a cobertura da Lava Jato. Acho que é um momento que, inclusive, essa cobertura agora está voltando com mais fôlego por causa do presidente que está aí sendo investigado, mas essa cobertura de investigação, ela criou uma estafa, né? Ninguém aguentava mais ver uma notícia de delação premiada, enfim. E eu acho que é um momento também da gente repensar, né, esse tipo de cobertura, mas é bem difícil, assim, a gente acaba sendo muito pautado pelas informações e pelas investigações oficiais, assim, tem cada vez menos tempo e dinheiro antes da pandemia, um orçamento muito restrito para fazer qualquer tipo de viagem, um
tempo cada vez menor para você poder realmente passar um tempo fora da pauta para fazer, da pauta diária, né? Para fazer uma investigação com mais profundidade. Isso é um negócio que vem vindo assim piorando, porque as redações estão mais enxutas, a gente não viu mais tão como vi quando eu entrei na redação em 2010, 2009, final de 2009, 2010, a gente começou a ter os grandes passaralhos, né? Que era 30, 40 pessoas, assim, demitidas de uma vez. Esse tipo de coisa nos últimos anos a gente não teve mais, mas também porque as redações estão muito enxutas e cada vez mais difícil cortar, principalmente aqui em Brasília, né? Aqui em Brasília falta braço, então... Quantos vocês são em cada uma das equipes? Nesse momento, de não conseguir fazer muito mais coisa do que o dia, porque falta gente, falta braço, falta gente com experiência na redação, assim, não... tem uma coisa muito triste do jornalismo, é que quanto mais velho, mais experiente, maior o seu salário. O primeiro a rodar é você quando precisa cortar um corte de gastos. Então, isso é uma coisa que a gente viu, né? E as redações ficando cada vez mais jovens e falta mesmo, assim, essas figuras de peso dentro da redação. Assim, eu lembro de vários colegas que eu admirava que não estão mais em redação, assim, por isso, sabe? Então, é uma situação que tem acontecido e é uma realidade, né? E agora, com a pandemia, ninguém sabe como vai ser, porque a gente está com esse corte de salário e, assim, teoricamente, vai até dezembro, a gente ganhou estabilidade, mas ninguém sabe qual vai ser o impacto econômico nas redações, se vai ter demissão, se não vai. Então, Isadora, é realmente uma fase de bastante incerteza. Isadora, quantas pessoas tem na redação no valor? O Matheus já tinha falado sobre isso. Quantas pessoas tem a redação? Isso, no Estadão. Estadão? Aí em Brasília. Enfim, tem a parte administrativa, enfim, nós temos jornalistas mesmo, entre repórteres e editores, tem umas 20 e poucas pessoas. E no valor? Isadora nos ouve? Acho que não. Eu acho que não, né? Acho que ela perdeu o áudio novamente. Eu tinha curiosidade, mas 20 pessoas é bastante ainda. Tem que pensar que, assim, aqui tem o jornal e tem esse produto que é a broadcast, né? Que é o tempo real. Tá. Então tem repórteres e tem uma equipe de edição, tem, sei lá, 4 pessoas, eu acho, só na edição da broadcast. Tem mais repórteres só do broadcast. Ok. Muito Eu bem. acho, Rogério, que você pode finalizar, porque entrou uma mensagem aqui, deixa eu ver, acho que deve ser da Isa. Perguntando se nós a ouvimos, nós a ouvimos. Encerra, Rogério, eu falo com ela aqui, tá? Muito bem, eu quero agradecer a audiência, quero agradecer os nossos convidados, o Matheus Vargas, a Isadora Peron, por mais essa live. O nosso próximo encontro acontece na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, às 15 horas. O tema é jornalismo investigativo com dados públicos, né, com os repórteres Fábio Bispo e Lúcio Lambranho. Eu quero agradecer a todos mais uma vez, a professora Dais e a todos os colegas que